Oi, gente. Hoje é o último dia de março de 2025, dia 31, e eu vou fazer um resumo de cada livro que eu publiquei até hoje. Na verdade, o meu objetivo é falar do último livro que eu publiquei agora, mês passado, foi o lançamento dele no começo de fevereiro. Mas, antes de falar dele, eu quero falar um pouquinho dos outros livros, digamos assim, contar um pouquinho da história da minha vida de escritor. Hum. Esse livro aqui, Nas Asas do Efeito Borboleta, vocês podem ver aí, é um livro, O Despertar do Novo Espírito Científico, é um livro que eu organizei. Ele é contado como um livro meu, mas é meu como organizador e eu, autor do capítulo 2. Nós temos 9 capítulos nesse livro, diferentes pesquisadores, estudiosos, pensadores, profissionais de várias áreas, e esse livro acabou sendo organizado por mim. Na FEPAF, que é uma fundação lá de Botucatu, da Unesp de Botucatu, da FCA, que é a Faculdade de Ciências Agronômicas, e ele tem como uma história assim. Eu fui coordenador de um grupo de estudos de causas fractais, o GECAF, desde que eu voltei do segundo período de pós-doc nos Estados Unidos, em 1994, 5, 6, por aí. Aí eu comecei esse grupo de estudos de causas fractais, que mais para frente, anos depois, acabou virando o LabCaus, que eu tinha lá no meu departamento de Física e Biofísica da Unesp de Botucatu. Então, eu trazia para encontros semanais que a gente tinha, muitos profissionais diferentes, de várias áreas. Era um trabalho de extensão universitária, na verdade. E eu trazia psicólogos, eu levava médicos, eu levava veterinários, eu levava filósofos, muita gente que tinha na cabeça ideias distintas que se conversavam. Obviamente que eram pessoas de cabeça aberta, né? Por exemplo, o autor do primeiro capítulo aqui é o José Carlos Fernandes Diniz da Gama, doutor Diniz da Gama, um médico homeopata, muito amigo meu naquela época, lá em Botucatu, e ele ajudava a organizar todos aqueles encontros. A gente chegou a ter 70 pessoas toda terça-feira à noite no Jardim Botânico, em Botucatu. Foi uma época áurea daquela divulgação científica, a gente falava de vários aspectos da física quântica, a gente falava de homeopatia, a gente falava de criatividade, a gente falava de arquétipos, a gente falava de tratamentos alternativos de saúde, os vários caminhos, da integração da filosofia com a vida na prática. Então, isso atraía muito as pessoas. Bom, este livro aqui, ele é como se fosse um resumo, um objetivo, um ponto importante dessa caminhada desse grupo de estudos ou dessa atividade de extensão universitária que a gente fazia em Botucatu, que é divulgação científica. A gente levava esses conhecimentos que estavam, em princípio, dentro da universidade para o pessoal de fora da universidade, o pessoal que tinha interesse em saber o que era uma sincronicidade, por exemplo, como é que a gente lidava com isso dentro da física quântica, dentro da psicologia, com os arquétipos. Isso a gente fazia desde 96, 97, e aí foi crescendo. Em 2007, esse livro saiu num evento muito importante que a gente teve em Botucatu, no encontro de transdisciplinaridade. Eu escrevi o segundo capítulo desse livro, que com o seguinte título: A Consciência Expandida de Albert Einstein. Um caminho para a física transdisciplinar. Modéstia à parte, o capítulo ficou muito bom. Ficou muito bom. A integração da física, para aqueles que sempre tiveram medo da física, é trazer a física transdisciplinar, a física dos antigos gregos, dos filósofos, mas também a física dos poetas,
para não ficar só nas equações de onda de Schrödinger, que quase ninguém entende. Então, é um jeito de trazer esse encanto da física para o povo em geral. E assim, outros capítulos aqui, o primeiro capítulo do Diniz da Gama, o segundo meu, e assim por diante. Tá. Este livro foi publicado em 2007, foi lançado naquele evento que a gente teve. O segundo livro que eu escrevi é este aqui, Em Busca do Professor Quântico. Esse é um livro só meu, crônicas de uma trajetória no limiar do caos. Ou seja, eu fiz várias crônicas de tudo que eu passava naquele tempo dentro da universidade, tentando ensinar uma física mais próxima do ser humano, uma física que podia trazer revolução para o ser humano, e não só para os estudantes de física ou de física aplicada que a gente tinha no campus, mas como trazer a física quântica, os arquétipos, que eu já trabalhava na época com arquétipos astrológicos, para o dia a dia. Então, eu contava eventos que aconteciam no meu dia a dia, eventos, em princípio, até meio rotineiros, mas que traziam mensagens da validade, do valor desses conceitos da física quântica, da teoria do caos, do efeito borboleta, etc. Esse livro aqui foi publicado pela editora Allprint em 2008. O terceiro livro meu é Mãos que Tocam a Alma, um livro de capa quase vermelha aqui, meio vinho vermelha, Sugestões para uma Educação Transdisciplinar. Eu escrevi esse livro junto com a minha amiga Sandra Celano, uma educadora carioca que trabalhava na época com populações menos favorecidas do Rio de Janeiro. E eu escrevi a primeira parte, ela escreveu a segunda parte. Eu, digamos assim, passei o embasamento da, da teoria do caos, dos sistemas complexos, para trabalhar na prática com a educação que liberta. Porque existe uma diferença muito grande entre educação e escolaridade. É difícil aquele que tem escolaridade e tem educação que liberta. A educação que liberta, na verdade, é uma redundância, né? Porque toda a educação deveria libertar. De que forma? Libertar o ser humano para poder pensar o que ele quiser pensar. Para deixar o ser humano livre pensador. Para isso, precisamos do pensamento crítico. Para isso, precisamos de um Mercúrio bem desenvolvido no mapa. Bom, uma coisa puxa a outra. Naquela época, eu escrevi com essa minha colega, minha amiga do Rio de Janeiro, e publicamos pela editora Trion em 2008. Teve um lançamento em São Paulo, na Trion, São Paulo, e depois teve um lançamento no Rio também, né? Foi muito legal. No ano seguinte, 2009, eu escrevi meu quarto livro, Ensaio sobre Caos e Complexidade, Aplicações Transdisciplinares em Saúde e Educação. Também é um livro organizado por mim, publicado pela FEPAF, que é aquela fundação que publicou meu primeiro livro. Aqui também é um livro organizado, com vários capítulos, né? E eu escrevi. Deixa eu ver qual capítulo que eu escrevi aqui. Eu escrevi o terceiro capítulo desse livro, junto com a minha amiga Regina Stella Spagnuolo. O capítulo que nós escrevemos é Perspectivas Históricas para Aplicações de Caos, Complexidade e Transdisciplinaridade no século XXI. Esse livro teve a participação, também foi a partir de um evento muito interessante que eu organizei lá em Botucatu, na época. Teve a participação daquele médico muito conhecido, famoso do Nordeste do Brasil, que trabalha com saúde transdisciplinar, complexidade em sistemas de saúde, Naumar de Almeida Filho, que escreveu o primeiro capítulo desse livro aqui. Bom, este foi o quarto livro em 2009. Depois teve um gap. Tudo tem um gap na vida, né? Questões, principalmente questões pessoais que eu tive. Eu estava com
o livro seguinte, né, o próximo livro na cabeça, mas demorou muito para eu conseguir colocar no papel e organizar as ideias, porque eu escrevi esse livro com algumas contribuições da minha amiga, que foi companheira também, Tarsila Galvão Domene, e eu coube a mim fazer a organização do livro no sentido de colocar as ideias que ela tinha, desde a monografia que ela fez na graduação, dentro do escopo do livro, que na verdade era um livro que eu já tinha quase que escrito totalmente, sobre o quê? Sobre os princípios que a física quântica traz, que a teoria do caos traz, que toda a nova ciência do século passado traz para entender a medicina do sutil, principalmente florais e homeopatia. Então, é um livro que eu acho, né? Sou meio suspeito para falar, mas eu acho muito importante para as pessoas, para os terapeutas que trabalham com homeopatia ou com essências florais, ou mesmo com imposição de mãos, com esse tipo de energia diferente do conceito clássico da energia que a gente tem na física. Terapeutas complementares, transdisciplinares, podem fazer uso desse livro aqui, porque tem um embasamento muito importante para se entender como é que funcionam essas terapias complementares. Muito bem, esse livro ele saiu em 2020 pela editora Apres, uma editora de Curitiba. E, finalmente, esse último livro, que depois eu vou falar com mais detalhes, porque esse é o livro do momento para mim, né? Por quê? Porque ele acabou de ser lançado. Esse livro aqui é Um Físico no Mundo da Astrologia, uma dança dos arquétipos em forma de autobiografia. Na verdade, é a minha biografia. Eu escrevi essa minha biografia depois que eu terminei aquele último livro. A partir de 2020, quando eu estava em processo já de separação do meu último relacionamento, então teve muitos questionamentos que vieram à minha mente com todo o processo terapêutico que eu estava envolvido, alguns processos terapêuticos. Eu gosto muito de terapia, de psicoterapia, de outras terapias também. E isso propiciou-me escrever esse livro, eu diria assim, com um conteúdo que eu particularmente gosto bastante. O que eu fiz aqui? Escrevi 80 capítulos, pequenos capítulos, de episódios da minha vida. Em cada episódio, eu coloquei os conhecimentos que eu trago, que eu já passei e estudei e trago, sobre física quântica, sobre teoria do caos, sobre teoria dos sistemas, sobre alguns aspectos da teoria do caos, como, por exemplo, efeito borboleta, e outros, né? Sobre vários aspectos da física quântica, emaranhamento quântico, por exemplo, sincronicidade, por exemplo, que você pode tanto abordar através da física quântica como pela psicologia, principalmente junguiana. E aí eu fui falando, e arquétipos astrológicos, obviamente, a partir do meu mapa natal e de vários trânsitos que eu passei na vida e que despertaram muita coisa diferente na minha vida, despertaram e despertam, né? Então, esse livro aqui, para mim, é muito rico, muito valoroso, né? Esse livro aqui, foi publicado agora pela editora Telha, uma editora do Rio de Janeiro. Por enquanto, ele está só no papel impresso, disponível na Amazon, mas até o mês de junho, até o mês 6, entre mês 5 e mês 6, ele vai estar disponível também na forma de e-book na Amazon, para aqueles que não têm, ou que moram longe, ou que fica mais difícil adquirir o livro impresso. Então, esse é um resumo dos 6 livros. Eu tenho outros 2, mas esses outros 2 eles não têm ISBN, esses aqui têm. Então, eu vou considerar, a partir de hoje, esses 6 livros como sendo os 6 livros que eu já publiquei até hoje. Eu tenho muito orgulho de ter enveredado pelo caminho
do escritor, né? Vocês viram que o primeiro foi publicado em 2007 e o último acabou de ser lançado agora. Claro que já está na minha cabeça o próximo, né? Por enquanto, só está aqui na minha cabeça. Mas eu quero falar de detalhes desse último livro, porque eu acho, primeiro, muito rico a possibilidade de eu expandir os conceitos que eu coloco em cada capítulo, torna isso bastante rico. Rico para mim, no sentido de poder explicar o que eu já passei e já aprendi, e já mudei, já transformei, de tantos conceitos que eu já tive na vida. Por isso que eu acho bastante rico. Então, grato pela atenção e até a próxima.